E aí, pessoal do meu canal, tudo bem? Meu nome é Simão, esse aqui é o canal Sem Besteira TV. Se você não é inscrito, vai logo se inscrevendo e já deixa o like. Depois de uma semana parada aí sem postar nada, hoje a gente vai voltar às atividades, tá certo? É o seguinte, eu não tinha postado essa semana porque graças a Deus, como eu tô empregado, tô trabalhando de novo aí de carteira assinada, aí eu tô trabalhando até 12 horas e depois de 12 horas eu tô trabalhando ainda pro meu antigo patrão, de 12 horas até mais até de noite. Aí nessa semana eu fiquei sem tempo, foi por isso que eu não postei nada, tá bom, galera? Vamos desistir não, vamos compartilhar e vamos ajudar o canal a crescer. Pessoal, no vídeo passado a gente falou um pouco sobre os problemas psicológicos que eu passei, né? Em relação à depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. E falei um pouquinho, introduzi um pouquinho nesse assunto aí. É só que hoje eu vim realmente explicar a vocês como que isso começou, tá certo? É porque assim, tudo na vida é uma questão de oportunidade. Tanto para o lado bom como para o lado ruim. Por que eu estou falando isso? Porque para você conseguir se destacar no emprego, ou então você conseguir um emprego, ou então você conseguir uma bolsa de estudos, ou passar num concurso público, qualquer coisa na sua vida, tudo é através das oportunidades que são lhe oferecidas no decorrer da vida, não é isso? Pois é, pessoal. Só que para as coisas ruins também que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, no decorrer de toda a nossa história, as coisas ruins também elas precisam da oportunidade certa. E não é diferente com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tá entendendo? Transtornos psicológicos em geral. E também para quem acredita, e assim como eu, em forças do além, né? Em forças do submundo, do outro mundo. Assim como existe, a gente sabe que Deus existe, também existe o coisa ruim, o Satambira. Então, para ele poder atrapalhar a sua vida, lhe atentar, realmente uma tentação, para ele poder ter uma tentação contra você, lhe atentar o seu juízo, ele precisa das oportunidades certas. E isso você cria sozinho, ou às vezes ele também dá um empurrãozinho para poder alavancar isso daí, tá entendendo? O que é que acontece? Comigo foi assim. Eu teve no decorrer de uma semana, tava tudo normal na minha vida, tava tudo tranquilo e levando o dia a dia normalmente. Teve um certo dia, um domingo, que um rapaz, ele que é meu conhecido, amigo meu, o pai dele é mais amigo meu do que ele era, mas era muito próximo a família da minha esposa, a gente conhecia, passava aqui na rua, moleque, gente boa, sabe? Ele sofreu um acidente junto com outro colega dele de moto e ele veio a falecer. Essa queda dele a pancada foi mais na cabeça, ele ainda foi socorrido com vida, mas infelizmente ele veio a óbito. Quando ele chegou na casa da família dele, da mãe dele, que o corpo foi ser velado, e eu fui olhar, prestar uma última homenagem, né? E principalmente dar força ao pai dele, à mãe dele, principalmente o pai dele, que era muito amigo meu, que ainda é muito amigo meu. E num ato de eu ir até a casa onde estava sendo velado o rapaz, eu vi o sofrimento, eu vi a dor, eu vi a angústia daquela família, tá entendendo? Eu vi a dor dos amigos, eu vi o sofrimento, o choro, as lágrimas. E aquilo, de certa forma, me abalou bastante. O meu psicológico, a minha mente, veio... A primeira coisa, sem mentira nenhuma, a primeira coisa que veio à minha mente foi: e se fosse comigo? E se fosse minha mãe, sofrendo igual a mãe dele está sofrendo? Se fosse um irmão meu, a minha esposa, se fosse os meus amigos que estivessem sofrendo assim? Lógico que se fosse comigo eu não ia ver, né? Até porque eu estaria morto, mas eu estava vendo o sofrimento daquela família e passei aquilo para mim. Eu absorvi aquela energia. Então, nessa mesma noite eu já fui dormir ruim, mal.
pensando. Nessa noite já começou a ansiedade, aquele pensamento que vem à sua cabeça sem você querer, aquele pensamento que vem à sua cabeça que você expulsa e ele age igual o cururu, é você empurrando para fora e o pensamento entrando de volta. E aquilo começou naquela noite e já me fez ficar sem dormir. E no outro dia eu fui trabalhar e aqui no Ceará a gente tem um costume de missa de sétimo dia e até chegar nesse sétimo dia tem o terço, que a gente chama que são 7 dias de terço. Que a família se reúne, os amigos se reúnem para poder rezar um terço, orar por aquela alma. E eu fui participar desses terços. E nesses textos eu vi o sofrimento, mais uma vez, da família, pai, mãe, amigos, irmão, namorada. E, de novo, coloquei mais energias para dentro de mim que não era para me ter colocado. Comecei a pensar de novo, e se fosse com a minha família, e se fosse com a minha família, e fiquei a semana toda nesse negócio, e se fosse comigo. Foi aí que veio à minha mente e à minha cabeça uma coisa que eu não passei antes, que eu nunca tinha passado antes, que era o medo da morte. Até então eu nunca tive medo de morrer. Eu vivia a vida que nem um abestado, eu enchia a cara, eu pilotava moto bêbado, eu já tinha sofrido uns acidentes, já tinha feito muita babaquice na minha vida. Mas tudo sem o medo da morte. Que é uma coisa ruim, você não deve ter medo da morte. Você deve ter respeito por ela. Porque é uma coisa que inevitavelmente você vai chegar no ponto de morrer. Seja lá por doenças, seja lá de velhice, seja lá por imprudência, acidentes. Mas até o momento que isso acontecer, você não deve ter medo dela. Você deve ter respeito, você deve ter cuidado com a sua vida. E era uma coisa que eu não tinha antes. Então quando isso bateu na minha mente, já veio logo o medo, o pânico disso acontecer comigo, da minha família passar por aquele sofrimento. E a última gota foi quando chegou no 7º dia que eu fui para a missa, de 7º dia de morte desse rapaz, ou de vida eterna, né? Que eu fui para a igreja e lá na igreja eu vi toda a família de novo, os amigos. E lá colocaram um telão enorme. E colocaram os vídeos do rapaz ainda vivo, empinando de moto, porque ele gostava muito de moto, fazendo as trilhas, que ele gostava de trilha de moto. E a cada momento que passava a imagem daquele rapaz, eu via a dor, eu via o sofrimento da sua mãe, do seu pai, irmãos, namorada, amigos e até de pessoas só conhecidas e até desconhecidas. Eu chorei bastante, porque a todo momento vinha a minha cabeça, e se fosse comigo? E isso só o meu medo aumentando, o meu pânico aumentando. No final da missa, quando chegou um momento que todo mundo foi embora, que eu fui para casa, eu ainda muito choroso, chorando, preocupado e com medo. Eu cheguei em casa e fiz uma coisa que eu não tinha costume de fazer. Minha mãe sentada no sofá, eu fui lá e a abracei e falei: mãe, se acontecer alguma coisa comigo hoje ainda ou qualquer dia, fique sabendo que eu te amo, mãe. Eu te amo. Isso com um abraço bem forte. A minha mãe já começou a chorar e ela fez uma coisa que toda mãe faz quando tá sentindo alguma coisa, ou então quando ela se preocupa, ou então quando alguma coisa tá abalando ela. Ela pegou e quando ela vê alguma coisa de diferente: Simão, tu tá me assustando. O que é que tá acontecendo contigo, Simão? O que foi, Vivian? Falando com a minha esposa: o que foi, Vivian? Eu tô com medo, Simão. Aconteceu alguma coisa, Simão? Por que tu tá falando isso, tal? Porque eu não tinha o costume de chegar a ela, abraçar, dizer que amava, apesar de amar demais, mas eu sou daquele tipo de filho que fica a desejar no carinho. Mas nesse dia ela estranhou, porque eu cheguei, abracei e falei, e aí ela foi dormir, ela não dormiu.
Isso era no sábado, uma semana depois do rapaz ter morrido. Quando foi no outro dia, no domingo, eu fui tomar umas cachaças com meus cunhados na calçada da casa da minha sogra. Passei do ponto, peguei uma moto emprestada. Emprestada não, né? Tava bêbado demais, o rapaz não quis me dar, ele deixou a chave na ignição. Juro que eu só fiz pegar essa moto. Eu acho que eu andei nela 15 metros no máximo. Na primeira marcha ainda, super devagar. Mas como eu tava muito embriagado, muito bêbado, melado, igual o pau de sebo, a moto ela virou e eu não tive ação e nem reflexo de botar o pé para não cair. Nisso eu bati meu crânio e quebrou em 4 partes, rachou a testa, quebrou meu buco maxilo. Foi aí que essa história se junta com a passada que eu falei na introdução do assunto. Aconteceu tudo isso para depois acontecer aquilo que eu falei para vocês semana passada. Entendeu? Ou seja, o que eu quero falar com isso? Eu criei a oportunidade pro ruim, pra coisa ruim. Eu criei a oportunidade para ansiedade. Eu criei a oportunidade para síndrome do pânico. Eu dei as condições para a depressão me pegar. Ou seja, a depressão, a ansiedade, o pânico, ela precisa de um ponto de partida, ela precisa da oportunidade certa. E eu dei essa oportunidade a ela, que foi meu erro. Eu procurei me acidentar, entre aspas, eu causei aquilo tudo, eu vi o sofrimento da outra família, eu procurei ver o sofrimento da outra família. Então aquele medo já veio do velório do rapaz ter morrido, de ver o sofrimento da família, e depois de eu ter causado o meu acidente. Porque eu causei o meu acidente, porque eu estava embriagado, não era para me ter saído de moto. Então, tudo na vida é questão de oportunidades, tanto para o bem como para o mal. Então você, meu amigo, você, minha amiga, você tem que criar oportunidades de crescimento, de melhoria para a sua vida. Não de afundar você, porque eu realmente me afundei nessa época da minha vida por causa da oportunidade que eu dei às coisas ruins para se aproximar de mim. Quando você cai nesse quadro psicológico ruim, as forças do mal também agem, porque você está fraco, sua fé está debilitada. As forças do mal, porque existe a força do mal. A força do mal vem para poder te levar mais para baixo ainda, meu garoto. Então, você tem que correr longe, correr para fora, correr distante das oportunidades ruins. Não estou dizendo aqui que você tem que parar de beber, eu não estou dizendo aqui que você tem que deixar de fazer uma viagem, ou deixar de pular de paraquedas para quem gosta, ou deixar de qualquer coisa que você goste, não. Mas tudo tem que ter prudência, tudo tem que ter cautela. Tudo tem que ser pensado, tá certo? E pessoal, isso aqui foi mais um vídeo sobre meus problemas que eu passei psicológico. E se você gostou, deixa o like. Se você não é inscrito ainda no canal Sem Besteira TV, se inscreve. E por favor, compartilha, que é para poder o canal crescer, tá certo? Porque quanto mais o canal crescer, quanto mais inscrito tiver, quanto mais like tiver, mais vontade eu vou ter de fazer os vídeos para vocês assistirem, tá certo? Às vezes o vídeo vai ficar uma bosta, às vezes pode sair bom, às vezes pode sair engraçado, tá certo? E se Deus quiser eu vou conseguir fazer mais conteúdo aí para poder postar vocês, tá bom? E pessoal, você que tem seus problemas, você que tá ruim da cabeça, você que tá passando por ansiedade, depressão, síndrome do pânico, vai pra cima, não fica só. Se junta com a galera, conversa, joga a conversa fora e repreende todo o mal que se aproximar de você, tá bom? Vai pra cima, garoto.